Sempre oportuno as suas vindas a Eldorado, até para esclarecimento aqueles que são contemplados, beneficiados pelo Bolsa Família. E a sua vinda hoje ao Eldorado News diz respeito à questão da conta fácil para os beneficiários. O que é que está ocorrendo, professor? Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado. Zé Neto, a questão da conta fácil, o governo federal ele tem uma parceria com a Caixa Econômica e com o objetivo de facilitar o acesso das famílias a uma conta, eles criaram uma conta fácil e essa conta tem causado alguns transtornos aí para as famílias, né? Sim. Com a implantação do Brasil Carinhoso, as famílias começaram a ir à casa lotérica e verificar que o saldo da conta, né, teve um acréscimo. E elas começaram a fazer a retirada desse dinheiro num todo, achando que tinham sido contempladas com o Brasil Carinhoso, e a gente sabe que o Brasil Carinhoso, o valor que a família recebe, ele varia muito. Uhum. E, no entanto, a gente tem se deparado nos últimos 2 meses com famílias que estão recebendo o benefício com um valor muito inferior ao que é liberado pelo sistema do MDS. Sim. Então, ontem eu estive em Teresina, participando de uma capacitação, conversei com a Superintendência da Caixa Econômica, e eles já têm conhecimento desse problema. O grande problema, José Neto e a todos os ouvintes, é a questão de um limite que foi implantado nessas contas. A princípio, essas contas não eram para ter limite algum. Era só para a movimentação mesmo. E a Caixa disponibilizou um limite de R$200 nessas contas, e a maioria das famílias, sem ter conhecimento, fizeram a retirada e utilizaram esse dinheiro. E agora tome juro, talvez. E agora, né, ela está fazendo o desconto. Eu sei. Né? Então, a Caixa orientou a gente que relacionasse essas famílias e enviasse para ela, Caixa, um relatório com essa relação, para que elas entrem no sistema e cancele o limite, não é o benefício, é a suspensão do limite da conta, que não é para estar lá, essa conta não é para ter limite, né? Que é para ver se daqui a alguns meses a gente resolve todos esses problemas. Então eu estou aqui hoje com um grande objetivo de solicitar essas famílias que recebem o benefício do Bolsa Família na conta fácil, que procurem a gente lá no setor de cadastro, para que a gente relacione essas famílias e encaminhe a Caixa Econômica para que ela proceda com o cancelamento, a retirada, tá, desse limite dessas contas, para que a família fique recebendo apenas o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, o Bolsa Estiagem, ou seja, os programas que é do governo federal e não uma espécie de financiamento da Caixa. Então, você já se deparou, né, professor, com esse problema, algumas reclamações, creio, de beneficiário com relação a esses descontos que estão acontecendo, talvez por conta do uso do limite. Exatamente. Por exemplo, a família tem no meu sistema, Bolsa Família com Brasil Carinhoso, R$270, por exemplo. Sei. Ela vai junto à casa lotérica e ela saca R$160. Então tem um desconto aí enorme. Então ela procura o setor e a gente verifica, o sistema está liberado 270, mas ela recebe apenas 160. Aí o que foi que aconteceu? Todo mundo quer saber onde foi parar esse dinheiro. Eu estou entendendo. Então a Caixa informou para a gente que em algum momento essa família utilizou o limite que está disponível na conta. Então, no momento, o senhor chama atenção para aquelas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família e que têm conta fácil para comparecer lá no setor, é isso? Para comparecer ao setor... A partir de que dia, professor? A partir da próxima segunda, né, para que a gente verifique. É interessante também que eles levem o saldo, né, o comprovante do último saque que eles efetuaram, porque lá ele diz se a conta tem limite ou não tem, porque não são todas as contas que têm esse limite. O senhor obteve alguma explicação com relação ao porquê de terem colocado a disponibilidade, ou a disposição melhor, desse beneficiário, essa questão do limite de R$200? José Neto, na verdade, quando eles abrem a conta fácil, eles fazem uma inclusão bancária, né? Então o sistema não é um erro humano, é um erro de sistema,
né? O sistema entende que toda inclusão bancária, né, tem um limite de movimentação da conta, assim como tem no Banco do Brasil. Às vezes a gente até vai ao banco e pede para retirar aquele limite e dificilmente a gente consegue. Então a Caixa também procede dessa forma, né? Criou-se uma conta, né, é uma conta corrente, não é uma poupança, a conta Caixa Fácil ela é corrente, e então ele disponibiliza um limite, um crédito de R$ 200 para esse usuário, né, dos sistemas da Caixa Econômica. Só que no caso do Bolsa Família não é para haver esse limite, né, até mesmo porque tem a questão da orientação do público, né, alvo do programa, que muitas vezes o beneficiário não tem uma formação, não estudou, muitos deles são até analfabetos, semi-analfabetos, não entende exatamente o que é aquilo dali, mas aí a Caixa disponibilizou e agora o procedimento é retirar. Talvez sem nenhum conhecimento, né? Retirar esse dinheiro. Exatamente. Então eles vão lá, eles retiram o que está na conta, né? Com o limite o valor foi elevado, né? Então muita gente até procurou a gente depois. No mês passado eu tirei R$ 600, esse mês eu só tirei 400. O que foi que aconteceu? O que está acontecendo com o meu benefício? Então essa é a questão do limite da conta também. Você foi exclusivamente a Teresina ontem tratar desse problema, dessa questão? Também. A gente teve todo ano a gente tem diversas capacitações durante o ano, porque são muitas orientações do MDS e a SASC está sempre convocando os municípios para que compareçam para repassarem as orientações. Mas ontem a gente aproveitou, né, a Superintendência da Caixa mandou um representante, aí nós aproveitamos os municípios, não é só no município de Erasmo Veloso. O problema não está sendo é a nível nacional que está ocorrendo, né? E então a gente aproveitou a oportunidade para falar dos problemas, mas eles também já estavam sabendo e já chegaram com uma solução já para o problema também. E em relação ao que foi retirado, os valores, a utilização desse limite, foi tratado com relação ao período, professor, em caso específico de alguns beneficiários, quando vai terminar de pagar o juro, que aí vai estar sendo juro, na verdade? Não foi estipulado no período, né? Tem muitos casos em Elesmão, professor? Tem muitos casos. Vai ser retirado até pagar todo o valor que foi retirado, mais a correção, né? Então, se a família esse mês, se ela utilizou os R$ 200, esse mês ela pagou somente 100 desses R$ 200, no próximo pagamento vai descontar mais 100 e os juros também, né? Então é até descontar todo o valor que foi retirado. Ela não estipulou um prazo, não falou que seria em 2 meses, em mais 3. Eu acredito que vai ser em parcela única já também. Professor, em relação ao Bolsa Família em si, em Elesmão Veloso, qual é a situação? Está tendo questão de bloqueio, essa coisa? Surgiram alguns problemas com beneficiários nos últimos dias aí, coisas desse tipo? Nós temos problemas diários, José Neto. Diários, professor? Diários, porque nós temos uns programas que são desenvolvidos pela Caixa Econômica para programa de cadastro, programa de manutenção de benefício, e esses programas eles estão com muitos problemas. Brasil Carinhoso tem causado muita dúvida aí, né? Tem causado muita dúvida, embora o governo tenha feito propagandas para divulgar como que funciona o programa, mas a população tem muita dúvida, né? Quando se fala nos R$ 70, aí todo mundo acha que é R$ 70 para cada integrante da família. Para cada pessoa. Né? E R$ 70 é a elevação da renda per capita a esse valor. Tá? Essa família tem 4 integrantes, tá? Então pega-se 70 vezes 4, dá lá o valor de R$ 280. Então, se a família já recebe 200 de Bolsa Família, por exemplo, ela vai receber de acréscimo apenas os R$ 80. Na verdade, ela arredonda mais 2. Né? Então, seria mais R$ 82, porque chegou ao limite de R$ 70 per capita, ele interrompe o benefício da família, o acréscimo. A gente explica, mas é meio complicado porque muitos deles não entendem nem o que é a renda per capita, né? E varia de família para família. Às vezes o vizinho da esquerda recebe um valor, da direita recebe outro, muito mais inferior, e aí tem essa questão da dúvida. A gente tem feito o trabalho de orientação, mas a população de Erasmo Veloso que é beneficiado do programa é grande, é relativamente grande. Então, às vezes,
as orientações já chegam lá no ouvido da família, já através de outras pessoas, e aí chega de forma Professor, acontece uma errada. inclusão gradual de beneficiários aqui em Elesmão Veloso, entre a família de vez em quando, porque hoje eu tinha uma informação a nível nacional hoje, 700 mil famílias vivem na miséria, diz o Ministério do Desenvolvimento Social. Eu li ainda há pouco essa informação no noticiário nacional. O Ministério do Desenvolvimento Social disse que cerca de 700 mil famílias vivem na miséria e sem atendimento de programas sociais. De acordo com o levantamento do governo, mais da metade dessas famílias está na região Nordeste e 53% não tem acesso à rede de esgoto. Segundo o Ministério, 1 em cada 4 brasileiros que mora no meio rural se encontra em extrema pobreza. Daí a indagação para o senhor, saber se acontece essa inclusão gradual aqui em Elesmão. Acontece. A extrema pobreza são aquelas famílias que têm renda per capita inferior aos R$70. Isso. Não é? E a gente tem feito a atualização de cadastro e inclusão de novas famílias no Cade Único, para que o governo, né, selecione essas famílias e libere os seus benefícios. Nós temos muitas famílias em extrema pobreza que não foram ainda contempladas com o Brasil Carinhoso, né? Mas a previsão, como o próprio noticiário diz, a partir de março, né, essas famílias estarão sendo incluídas. Inclusive, a divulgação nos rádios e televisão foi de que o governo federal estaria ampliando o Brasil Carinhoso. Aí todo mundo pensou que estaria aumentando o valor do benefício. Não é assim. Né? Vai estar ampliando o programa. De pessoas que são incluídas, né? Exatamente. Atender um número maior de famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade social. social. O último café com a presidenta, inclusive domingo no painel a gente coloca na segunda e domingo a gente reprisa no painel, a presidenta Dilma vai estar falando e a gente vai colocar no domingo sobre Brasil Carinhoso. Exatamente. E no café com a presidente do domingo anterior, ela também citou esse caso da ampliação do combate à pobreza extrema no país. Tá? Um quadro assim, excelente quando se fala na questão da assistência social às famílias desse país. Né? O presidente Dilma tem cumprido com o que ela prometeu. E isso é bom para as famílias, é bom para o município, é bom para todos nós, porque é dinheiro que vem de fora para ser investido no próprio município. Né? O Bolsa Família, junto com o Brasil Carinhoso hoje, tem uma contribuição enorme para a movimentação do comércio local. Quando o senhor fala que é bom para o município, daria para dar em números assim absolutos, mais ou menos, quanto se movimenta hoje mensalmente aqui o Bolsa Família Elesmão? Em torno de R$300 mil. É uma grana boa, viu? É um valor bem considerável, né? Sem contar que esse valor agora, com a implantação com a ampliação do Brasil Carinhoso, ele vai aumentar, tende a aumentar. Nós temos um número grande de famílias que estão nessa faixa de extrema pobreza e que ainda não foram contempladas. Pelo menos, creio que 3 mil famílias são assistidas hoje? Aproximadamente, sim. O valor ele varia, porque as famílias mudam de um município para o outro, mas aproximadamente esse número de famílias. Essa mudança, professor, que o senhor se refere, afeta em algo para esse beneficiário? Digamos que a pessoa que está hoje aqui em Elesmão e ela migra para São Paulo, isso vai atingir de certa maneira? Não, a não ser que a condição social dela seja alterada, seja modificada. Né? Se ela está aqui sem trabalhar e o cadastro a gente atualiza, de repente ela sai daqui, vai para São Paulo e lá ela começa a trabalhar, então a condição social dela já começou a mudar. Né? Então, quando atualizar esses dados... Pessoal do MDS cruza dados de vez em quando, direto? De vez em quando. Nós temos uma relação enorme lá de pessoas para a gente fazer a fiscalização. Né? O próprio Ministério Público já solicitou que o município faça a fiscalização no sentido de combater a irregularidade do programa. Né? O presidente também quer que o benefício de já fato... Já detectaram, professor, alguma irregularidade no caso específico aqui da nossa Elesmão? Não, tem muito. Em Elesmão Veloso a gente tem um percentual considerável de famílias irregulares no programa. Sei. Gente que não precisa estar recebendo a coisa desse tipo? Assim? Gente que não precisa, que não tem um perfil e recebem, brigam para receber. Né? Não entende que o programa tem uma regra. Né? Tem regras que as pessoas precisam se enquadrar dentro de um determinado perfil, e isso tem causado assim, muito transtorno para a gente também, que trabalha no setor, porque as pessoas não querem compreender que
existem famílias que têm a Vamos lá, necessidade professor. muito maior do que Professor, tem o Dedé aqui, participação. Fala, Dedé. Ô, Zé Neto, boa tarde. Boa tarde. Eu queria só... É o professor Josivan, né? É isso mesmo. E assim, queria ver se ele soubesse me explicar assim, qual foi os critérios que o Ministério Social enquadrou aquele pessoal do Bolsa Estiagem, né? Uhum. Se ele sabe qual foi o primeiro critério que foi usado. Tudo bem, ele vai... Ele me responder a respeito disso aí. Pois tá bom, Dedé. Ele vai responder agora. Um abraço, viu? Outra coisa, Zé Neto. Sim. Eu também me coloco à disposição do professor aí para me ajudar a detectar também aquelas pessoas que por acaso tenham uma data que esteja válida, mas hoje, por exemplo, tem a esposa que está morando aqui em Las Morrelosas, tem uma data do marido que está válida, mas o cara está hoje trabalhando no meio urbano, ou seja, está trabalhando na questão do gesso, né? Isso. E o gesso não é atividade rural. E até onde a gente sabe, a remuneração do pessoal do gesseiro é bem acima. Então me coloca à disposição para a gente tirar essas pessoas que não se enquadram mais no perfil de pobreza e tá colocando aquelas pessoas que realmente necessitam. Então aqui a matéria tem a lista do pessoal dessas datas de discussão e eu me coloco à disposição para a gente fazer essa justiça social. Tá ok, Zé Neto? Tá bom, Dedé. Um abraço. Tudo bem. Muito bom, meu amigo. Aí a pergunta do Dedé sobre a questão do critério do Bolsa Estiagem. Tá, e de já eu agradeço ao Dedé por se colocar à disposição da gente. A gente precisa de parceiros mesmo pra gente, como ele mesmo falou, a gente fazer a justiça social nas capacitações que a gente tem participado. Essa tem sido uma das cobranças maiores para os municípios, ter o máximo de cuidado com os dados que estão sendo inseridos no cadastro único. Inclusive agora, o governo exige que 20% das entrevistas, das atualizações cadastrais, sejam feitas no próprio domicílio do cidadão, e não mais no setor de cadastro. Com relação à pergunta do critério para a seleção do Bolsa Estiagem, é interessante. Nós também temos nos questionado. Né, porque a gente já tem se deparado com algumas famílias que não é do meio rural, como ele mesmo falou, e recebem o benefício do Bolsa Estiagem. Eu gostaria de deixar bem claro que a participação do município com relação aos programas sociais é através do cadastro único. Então, provavelmente, no período em que essa família atualizou os dados cadastrais, ela deve ter informado que é trabalhador Josivan, rural. só um instante, eu tenho que... Cícero do Abidão, pode fazer a pergunta, meu amigo. Alô? Ele desligou, mas o Cícero do Abidão parece que queria perguntar em relação a quem é o culpado de essas pessoas estarem recebendo esse dinheiro. No caso, é quem recebe irregularmente. É isso. Eu não diria. Se você for perguntar quem é o culpado, eu digo que é o próprio beneficiário. Sei. Né? Porque a gente faz a entrevista. Tem que fazer um jogo de consciência nesse caso, exatamente, né, um jogo de consciência, porque a gente faz a entrevista e o pessoal é orientado, capacitado, participa de capacitações para fazer a entrevista, e no ato da entrevista nós seguimos todas as orientações do formulário. Aí cabe à pessoa que está sendo entrevistada prestar as informações corretas, isso nem sempre acontece, e, como eu falei, a população de Erasmo Veloso é em torno aí de 15 mil habitantes, né? Então, a gente não conhece todo mundo, a gente não conhece a condição social de todas as famílias que procuram a gente. Então, muitas vezes, a família, ela omite as informações. É como eu falei agora há pouco, tem briga todo dia por pessoas que têm um benefício bloqueado ou cancelado, porque acham que se enquadram nos programas, quando na realidade não se enquadram. Então, as famílias, elas omitem, e muito, as informações. Tá? Então, a gente tem um questionamento muito grande junto ao MDS com relação a essa questão do cruzamento de dados. Tá? Nós recebemos, por exemplo, que... Quando é o caso de corte, já vem de lá, né, professor? Exatamente. Não é aqui. A gente não procede com cancelamento de benefício e nem bloqueio. Como erroneamente alguns dizem, né? Exatamente. A gente não faz. Mesmo que a gente fosse fazer um cancelamento ou um bloqueio, esse seria feito mediante comprovação de informações e de coleta de dados realizado por uma assistência social após fazer uma visita no domicílio do cidadão
e documentar tudo. Após documentação, Tinha que mandar para lá ainda, né? Após documentação, Brasília. a gente procederia com o envio dessas informações à Senarc, que é a Central de Relacionamento dos Programas do Bolsa Família, né, do MDS, e aí eles procederiam com o cancelamento desses benefícios. Então, nós, no município, nós não cancelamos e nós não bloqueamos o benefício das famílias. Muita gente acha que sim, mas não. Tudo bem. Professor, pois fique à vontade para reforçar em relação ao tema principal que o senhor veio aqui comentar no Eldorado News com relação à conta fácil. Até porque a vinda à Eldorado FM é exatamente para fazer um chamamento a essas pessoas. Exato. Então, eu, reforçando mais uma vez, as famílias que sacam o benefício do Bolsa Família, do Brasil Carinhoso, Bolsa Estiagem, né, na conta fácil, que procurem a gente na próxima semana, a partir de segunda-feira, para que a gente relacione essas famílias e envie a Caixa Econômica para a retirada do limite da conta, que essa conta não é para ter um limite, né, que é para ver se a gente consegue resolver o problema da diferença de valores que a família recebe e o valor que é liberado pelo programa. Então, mas eu gostaria de agradecer. Só dizendo, para quem não ouviu a entrevista, domingo a gente vai estar reprisando no painel popular. Gostaria de agradecer o espaço, né, aproveitar que hoje é o Dia Internacional da Mulher, mandar um abraço para todas as mulheres de Erasmo Veloso, em especial a minha esposa, minha mãe, a minha avó, minha cunhada, né, e desejar a todos uma boa tarde. Tudo bem, valeu, professor Josvan. Agora são 12 horas e 7 minutos, meio-dia e 7 na Eldorado FM, Eldorado News, a notícia por inteiro em tempo real e agora o esporte.